Vamos lá. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ótimo, ótimo. Vamos lá, gente. Desculpa os probleminhas técnicos aí que tivemos, tá? Vamos lá. Hoje a nossa aula de cidadania vai ser... Estão vendo aí o slide tranquilo? Sim. Pode responder lá no chat, que eu estou acompanhando aqui no chat, tá? Vamos lá. A nossa aula de hoje, pessoal, é violência doméstica contra a mulher, né? É uma temática extremamente recorrente, né? É uma temática extremamente polêmica, né? Que acaba vitimando a mulher, né, aqui no Brasil em todos os aspectos, né? Desde o aspecto físico, o aspecto psicológico, o aspecto social, então em todos os aspectos. Então nós vamos fazer uma pequena abordagem, hoje, obviamente que o nosso objetivo aqui não é esgotar essa matéria, porque é uma matéria muito extensa, é uma temática, que nem eu falei para vocês, muito polêmica, mas o nosso grande objetivo seria provocar um debate de extrema importância, né, para nós conseguirmos vislumbrar e construir uma sociedade mais igualitária, né? Mas iniciando aqui, o que nós podemos entender como violência doméstica? Violência doméstica é aquela que acontece dentro de casa ou na unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que viva com a vítima. Por que eu coloquei um membro da família que viva com a vítima e não o marido, não o esposo? Porque a violência doméstica contra a mulher, ela poderá ocorrer tendo como agressor não apenas o marido, né? Não apenas o esposo, mas também poderá ter o agressor um padrasto, um primo, um irmão mais velho, né? Então, quer dizer que o agressor, ele não é apenas o marido ou o companheiro, como muitas vezes a gente define violência doméstica como mulher, mas é muito mais amplo, né? Esse aspecto de agressor, né? Existe também várias formas de violência contra a mulher, violência doméstica. A gente geralmente consegue entender, consegue visualizar, consegue enxergar a forma mais latente desse tipo de violência, que é a forma da violência física. Mas também existem outras formas. Então, quais são outras formas de violência contra a mulher? Nós temos a violência doméstica psicológica, nós temos a violência doméstica contra a mulher, a violência sexual, nós temos a violência doméstica patrimonial, moral e física, né? Todas essas formas de violência, gente, é extremamente predatória, tá? Ela acaba subjugando a mulher de forma muito cruel, né? Vamos desmembrar aqui, vamos esmiuçar esse tipo de violência, para nós conseguirmos entender melhor, além daquela violência física que a gente geralmente, que salta geralmente aos olhos, que aparece em todas as estatísticas. Principalmente uma violência que é extremamente cruel, que leva a mulher, muitas vezes, a um quadro depressivo, até, em determinadas situações, a um suicídio, que é a violência psicológica. Tá? Começando pela violência psicológica, que eu reputo ser a mais perversa, porque ela perdura no tempo, ela vai sendo construída aos poucos, ela vai destruindo a autoestima da mulher, ela vai destruindo a identidade da mulher, né? Ela vai transformando a mulher, vamos colocar nesses termos, em um ser vazio. Né? E é uma violência que precede, geralmente, ela é anterior à violência física. Tá? Então, antes da violência física contra a mulher, é muito comum, em todos os casos, já foram mapeados já nos estudos, é muito comum acontecer a violência psicológica. Eu coloquei aqui para a gente poder, obviamente, enxergar e pontuar esse tipo de violência da seguinte forma: é o dano à autoestima, é o dano à identidade ou o desenvolvimento da mulher, e ocorre através de ameaças, humilhações, chantagem, cobranças de comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo desempenho sexual. Então, essas formas, essas manifestações da violência psicológica, né, acaba esvaziando um sentimento e a autossegurança, a autoestima da mulher. Tá? Então, vamos falar, por exemplo, a questão da autoestima.
A mulher, quando ela perde a autoestima, né, geralmente é um quadro que precede a violência física, o agressor ele já está diminuindo a condição dela como ser vivo, né? Como ser que tem direitos, como ser que, que é capaz de desenvolver, modificar e modificar, né? Capaz de criar, né? Já diminuiu a mulher de tal forma que ela já se sente um vazio, né? E a partir desse momento ela começa a sofrer uma exploração, né? Isso, pessoal, acontece no domicílio doméstico. Isso que acontece no ambiente doméstico, acontece em casa. Tá? E aí ela acaba ficando suscetível a todo tipo de crítica, chegando ao absurdo, por exemplo, eu coloquei para vocês aqui, para nós discutirmos um pouco, entendermos como é que funciona esse mecanismo. Ela muitas vezes sofre até uma crítica pelo desempenho sexual. E a partir dessa crítica, ela é esvaziada como se, olha, eu procurei uma outra mulher lá fora porque você tem um desempenho sexual ruim. Né? Você é culpada pelo término do relacionamento, você é culpada pelo relacionamento não está dando certo. Né? Então, isso também é uma forma de violência psicológica. Tá? Eu vou falar para vocês, geralmente a violência psicológica contra a mulher antecede a violência física. Tá? Então, geralmente é uma estatística, é um dado extremamente importante, né, nos relacionamentos. Antes da violência doméstica, antes da violência física, a gente consegue observar a violência psicológica. Alguém está me chamando no chat aqui, deixa eu verificar. Não falando que não exista a masculina, mas não seria precipitado admitir que só os homens praticam essa violência? Tipo, pode existir entre mãe e filha ou entre irmãs? Eu conheço várias meninas que já bateram na mãe. A Bruna, bom dia, inicialmente, né? Sim, viu, Bruna? Que nem eu falei na nossa aula, a violência doméstica, ela não está centrada no agressor masculino, único e exclusivamente. A violência doméstica contra a mulher poderá ter como agressor outros agentes, tá? Além do homem. Tá? Agora, por nós estarmos numa sociedade patriarcal, aquela que todos os valores, ou que o homem é colocado como o centro de todas as coisas, é mais comum a violência doméstica contra a mulher aqui no Brasil ter como agressor a figura masculina. Mas, além da figura masculina, existem outros agressores também, tá, Bruna? Então, o que acontece, pessoal? A violência psicológica, ela antecede, geralmente, os outros tipos de violência contra a mulher. Tá? Além da violência psicológica, que nós já vimos aqui, existe também a violência sexual. Deixa eu mudar aqui o slide. Tá? Existe também a violência sexual. E a violência sexual, ela se caracteriza, né, pela presença de manter a mulher, obrigar a mulher a ter uma relação sexual não desejada, mediante intimidação, mediante ameaça, coação ou uso da força. Isso, muitas vezes, acontece, tá, no ambiente do próprio domicílio, entre o casal. Muitas vezes, a parceira ela não quer ter uma relação sexual naquele momento e ela, muitas vezes, acaba sendo constrangida, tá, a ter uma relação como se fosse uma obrigação dela como mulher, né, pelo fato dela ser casada. Então, é uma forma também de violência contra a mulher, tá? Por mais que ela esteja ali no matrimônio, que ela tenha, obviamente, algumas responsabilidades matrimoniais, mas essa responsabilidade não significa ela necessariamente doar o seu corpo. Tá? Então, a violência sexual contra a mulher também se manifesta nos matrimônios, se manifesta no casamento. Tá? E é muito sutil, e é difícil você perceber, né? E também coibir esse tipo de violência no ambiente domiciliar. Por quê? Porque quando a mulher ela externaliza esse problema que ela está tendo, muitas vezes, no casamento dela, né? Geralmente, não raramente para a mãe, ela é aconselhada, não, mas a sua obrigação é ter relações com o seu marido. Né? E
muitas vezes quem a aconselha não procura entender o contexto, não procura orientá-la da forma correta, né? E aí a mulher ela acaba entrando muitas vezes até num quadro de depressão, ansiedade, né? E ela acaba se sentindo muito mal e isso, em um dado momento, obviamente, poderá dificultar a continuidade do relacionamento ou poderá levar a mulher até fazer até um suicídio. Então, é outro tipo de violência, a violência sexual contra a mulher. Estou falando aqui no ambiente doméstico, tá? Obviamente que esse tipo de violência ele é muito mais extenso, tá? A violência sexual contra a mulher é muito sutil e é difícil de combater, né? Devido a essas peculiaridades, vamos colocar assim nesses termos, né? Devido a essas peculiaridades que carrega esse tipo de violência, tá? Mas além da violência sexual, nós também temos a violência patrimonial. Em que consiste a violência patrimonial contra a mulher? Né? É aquela que configura a retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais da mulher, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. Né? Geralmente, esse tipo de violência é aquela que minha Bruna já bem observou, né? Não existe apenas como agressor a figura masculina, tá? Pode existir também como agressor a mãe, né? Uma pessoa que aquela menina ou aquela mulher ela tem um temor referencial, como nós falamos no direito, né? Que ela admira, que ela muitas vezes se preocupa em guardar algum tipo de obediência. Eu não estou falando aqui para ninguém ser desobediente, viu, gente? Deixar bem claro, por favor. Mas, né, esse nível de obediência, esse nível de temor referencial, ele acaba sendo projetado para a vida adulta e chegando lá à frente, né, na vida adulta, muitas vezes a figura masculina tenta reproduzir esse tipo vamos colocar assim, de temor referencial para com a sua companheira. E aí ele começa a limitar o desenvolvimento profissional dela. Tá? Começa a limitar, ali diante de uma obsessão, diante de uma possessividade, ele começa a limitar o desenvolvimento profissional, muitas vezes retendo os instrumentos de trabalho da mulher. Vamos pegar uma situação para nós entendermos melhor, uma situação hipotética, por exemplo. Muitas vezes, uma mulher que ela exerce a atividade econômica de cabeleireira. Ela é cabeleireira, né? E só que ela tem, muitas vezes, um marido, um companheiro, né? Que é extremamente ciumento, né? Extremamente ciumento, e ele, para poder dificultar ali, muitas vezes ele quer falar para a mulher, ele quer colocar, olha, eu não quero que você vá trabalhar, não quero que você vá exercer essa profissão. Ele não tem essa condição de ser extremamente direto, objetivo, né? De debater essa questão com a companheira, ele pega e começa a sabotar o sucesso profissional. Ele começa, muitas vezes, ali, reter instrumento de trabalho, ele começa, muitas vezes, a criar dificuldades, reter recursos econômicos, né? Isso também é uma violência contra a mulher. Só que agora é uma violência contra a mulher na modalidade patrimonial, na modalidade financeira. Tá? É você utilizar de expedientes para dificultar o desenvolvimento profissional da mulher. Tá? Mas, além dessa violência patrimonial contra a mulher, existe também outra espécie de violência, né, contra a mulher, que nós já vimos aqui. Seria a violência moral. Né? Também é bastante recorrente, né, a violência moral. Também é muito sutil, é difícil de nós percebermos, é difícil de ser pontuado. Muitas vezes a mulher está sofrendo aquela situação ali e ela até se sente culpada. Ela se sente culpada. Gente, será que eu dei causa para isso? Né? Lembra lá daquela violência psicológica, que foi nossa primeira espécie de violência contra a mulher? Ela se sente culpada porque, antes de vir a violência moral, ela já sofreu a violência psicológica. Ela já foi esvaziada como um ser capaz de criar, desenvolver e multiplicar. Ela já perdeu a sua autoestima, já foi destruída a sua autoestima. Aí, quando chega na violência moral, a mulher, não raramente, ela se culpa. Ela acha que ela deu causa para aquela situação. Tá? Então, e a violência moral, ela consiste em quê? Uma conduta que configura calúnia, difamação ou injúria. Né?
nós chamamos esses três institutos, né? Calúnia, difamação e injúria, de crimes contra a honra da mulher. Né? E como é que isso opera? Como que isso acontece na prática? Gente, quando a gente fala de calúnia, eu coloquei no slide para a gente poder entender um pouco melhor. Quando a gente fala de calúnia, significa a honra enquanto cidadã. Né? Seria o quê? Seria aquela imagem que as outras pessoas têm da vítima. A imagem que as pessoas têm da mulher. Tá? Alguém acabou, de certa forma, divulgando uma série de informações inverídicas, informações falsas, fake news, e essas informações, essas fake news, não informações, mas fake news, fez com que a imagem que se tem da vítima, a imagem que todos nós temos daquela pessoa, daquela mulher, é uma imagem ruim. Tá? Isso acontece bastante hoje em dia, gente. WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Muita gente cometendo calúnia, né? Ex-namorados, por exemplo, um indivíduo, um agressor, ele tem um relacionamento com a menina e depois daquele relacionamento não prospera. Não prospera porque ele é um ser muito ansioso, obsessivo, possessivo, ciumento, né? E o que ele faz após o término daquele relacionamento? Ele sai, né, entra nas comunidades sociais e faz uma série de calúnias, divulga uma série de fake news sobre aquela menina, destruindo toda aquela imagem da vítima, né? E muitas vezes a vítima demora anos e anos para poder tentar reconstruir a sua imagem. Né? Gente, essa aqui é uma violência moral contra a mulher. E essa violência não necessariamente está dentro do domicílio. Essa violência, esse tipo de violência aqui, essa espécie de violência poderá acontecer fora do ambiente familiar, fora da unidade familiar. Tá? Por quê? Porque você se relaciona com uma pessoa, mas aquela pessoa não está inserida na sua casa. Né? E se não der certo aquele relacionamento, qual vai ser a postura do agressor diante daquela situação? Muitas vezes ele lança a mão da violência moral contra a mulher, tá? E isso, além de ser uma coisa, um comportamento abjeto desse agressor, né? Um comportamento completamente espúrio do agressor, também é crime. Tá lá no Código Penal, calúnia é crime. Né? E a difamação? Em que consiste a difamação, né? A violência moral contra a mulher? Significa você atacar a reputação da mulher. Acontece muito, gente. Hoje eu fico muito preocupado, né, com a questão dos nudes. Gente, eu particularmente falo o seguinte: não faça nudes, com muito cuidado com essa questão do nude, com muito cuidado com quem você vai compartilhar a sua privacidade. Por quê? Porque se o relacionamento não der certo, como é que ficará? Né? Será que aquela pessoa que tinha um relacionamento contigo vai aceitar o término daquele relacionamento de forma natural, de forma racional, de forma equilibrada? Ou será que ela vai pegar, muitas vezes, a sua privacidade e vai divulgar nas redes sociais, arrebentando a sua ou destruindo a sua reputação? Vou verificar aqui no chat, vou verificar aqui, tal, concordo, então, é uma questão extremamente recorrente e nós temos que fazer esse debate, tá? Bem como nós temos que se utilizar de todos os mecanismos de educação, desde lá da pré-escola, a educação primária, todas as etapas de educação para nós conseguirmos, de certa forma, combater um tipo de violência que a mulher sofre quando o agressor, principalmente quando o agressor é o homem, tá? É o gênero masculino. Então, acho que isso é educação. Então, o que acontece, gente? A difamação, ela consiste no ataque da reputação da mulher. Tá? E esse ataque, hoje em dia, para vocês entenderem melhor, ele acaba acontecendo quando, muitas vezes, um ex-companheiro da vítima compartilha em redes sociais, muitas vezes, ali, um nudes da vítima. Né? E aí vocês observam o seguinte, que além de arrebentar além de arrebentar a reputação da mulher, ele também acaba arrebentando a honra daquela mulher como cidadã. Vocês percebem isso? Né?
Então, a difamação também é um expediente muito rasteiro, tá? E faz parte da violência moral contra a mulher. Além da calúnia e da difamação, nós também temos a injúria. Né? A injúria significa o seguinte: significa que você se utilizou do expediente, o agressor se utilizou do expediente, né, e destruiu o sentimento de respeito pessoal que a mulher tinha. Né? Então, aqui guarda uma íntima relação com a violência psicológica. Né? Então, vocês conseguem perceber que tudo começou lá na violência psicológica contra a mulher, e depois essa violência psicológica ela foi se desdobrando, ela foi se desenvolvendo, chegando em todas as outras espécies de violência. Então, é muito importante, quando nós percebemos que uma vítima está sofrendo, uma amiga da gente, uma vizinha, né, uma parente, que está sofrendo violência psicológica, tá? Que a gente já tenta orientá-la da melhor forma possível para aquele tipo de violência não avançar. E muitas vezes, pessoal, avança e avança para o pior tipo de violência contra a mulher, aquela que aparece nas estatísticas que nós conhecemos, que é a violência física. Tá? Vamos lá. Além da violência, da espécie de violência moral, nós também temos aqui a violência física, que essa é que geralmente é noticiada nos veículos de comunicação. Tá? Como eu sempre falo, a violência física é a ponta do iceberg, ela não é a base. Tá? A base, nós temos a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral. Tá? Mas a violência física, por que ela é a ponta do iceberg? Porque é a expressão de violência mais cruel contra a mulher. Tá? É aquela que, não raramente, acaba ceifando a vida da mulher. E eu trouxe aqui para vocês umas estatísticas extremamente tristes, extremamente preocupantes, e que a gente tem que debater. Tá? Em que consiste a violência física? Né? Consiste na conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal, sendo o feminicídio expressão máxima da violência contra a mulher. Então, o feminicídio, ele já é, como eu falei para vocês, ele já é o último estágio de desenvolvimento dessa violência contra a mulher. Antes do feminicídio, teve a violência psicológica, teve a violência patrimonial, teve a violência moral, tá? Teve a violência sexual. Então, antes mesmo de chegar na violência física, a mulher foi submetida a todos esses estágios de violência. Né? E esses estágios de violência já foram, de certa forma, destruindo toda a identidade feminina. Quando uma mulher ela sofre violência física, ela já está vivendo o último estágio, tá, daquele processo de agressão. É muito importante que todos nós tenhamos essa consciência, tá, para que nós consigamos pontuar a gravidade dessa questão. E a violência física, pessoal, que é aquela que eu falei para vocês, que aparece geralmente nos veículos de comunicação, né? ela é muito gritante, ela salta aos olhos. Por quê? Porque a maior parte dos estudos acabam sendo desenvolvidos buscando compreender esse cenário, tá, de violência física. Tá? Mas esses dados também servem para a gente tentar entender um pouco das outros tipos de violência. Tá? Eu trouxe aqui para vocês como estatística, eu coloquei estatística, violência doméstica é estatística 1, tá? Porque eu trouxe outras estatísticas também. Tá? Em 2019, para vocês terem ideia, a cada 2 minutos, um caso de violência doméstica era registrado no Brasil. Então, a cada 2 minutos. Isso é um absurdo, isso é uma coisa insustentável, uma coisa insana. A cada 2 minutos, em 2019, ou seja, no ano passado, um caso de violência doméstica era registrado no Brasil. Então, ao todo, chegou a 263.067 casos. 263.067 casos de lesão corporal dolosa no último ano, ou seja, em 2019. Quando a gente fala lesão corporal dolosa, significa o seguinte: que o agressor ele tinha a intenção deliberada, ele tinha a vontade de conseguir um resultado. Qual foi o resultado?
de humilhar, de agredir, de destruir psicologicamente, tá, a autoestima da mulher. Ele teve essa intenção de ferir mesmo, de causar lesões físicas na mulher. Então, 263.067 casos no ano passado. Né? É uma estatística extremamente horrorosa, vergonhosa para uma sociedade que costuma se definir como civilizada. Né? Mas é uma estatística que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa debater, precisa compreender para, necessariamente, nós conseguirmos modificar. Então, o que acontece, gente? Essa lesão corporal dolosa significa que o agressor ele tinha a intenção. Tá? Ele não foi algo, não foi o acaso. A gente não podemos esquecer, que nós já estamos aprendendo aqui na nossa aula, que antes dessa violência dolosa, dessa violência física, né, representada pelo número 263.067 casos, teve uma violência psicológica, teve uma violência, não raramente teve uma violência sexual, teve uma violência moral. Tá? Então, a gente precisa, necessariamente, estabelecer essas ligações, esses links, para que nós consigamos compreender a magnitude desse problema, para que nós possamos também combatê-lo. Deixa eu verificar se tem alguma mensagem aqui no chat. Pessoal, vocês estão conseguindo entender direitinho aí? Pode mandar a mensagem. Tá? Tá? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Opa, beleza. Então, podem mandar mensagem aqui no chat. Se tiver alguma pergunta, tá? Podem fazer lá, ou se não, pode abrir o áudio também, viu, gente? Não fica com vergonha, não. Pode abrir o áudio, podem fazer algum comentário, podem fazer alguma pergunta, tá? Para nossa aula se tornar um pouco mais agradável. Então, gente, o grande absurdo é que a violência doméstica contra a mulher tem uma vítima predileta. Tá? Tem uma vítima que acaba se destacando. Qual seria essa vítima? Olha só, a cada 6 casos, né, de cada 6 casos de violência doméstica contra a mulher, tá? De cada 10 casos de violência contra a mulher, 6 são mulheres negras. 6 são mulheres negras. Ou seja, significa falar o seguinte, em 100% das violências domésticas pontuadas, tá? Daquele 263.067 casos, 60% são mulheres negras. Significa falar para vocês o seguinte, que a mulher negra, ela é a vítima mais cruel, é a vítima que recebe maior crueldade, tá? Nessa questão da violência doméstica contra a mulher. Então, é uma coisa assustadora. Tá? E, realmente, essa mulher negra é a mulher que está na periferia, é a mulher que está desassistida, é a mulher que não tem a orientação, é a mulher que sofre também com a escassez de recursos, tá? E a mulher que acaba sendo mais facilmente subjugada pelo agressor. Então, de cada 10 casos aqui no Brasil, 6 são mulheres negras, as vítimas. Tá? A Jéssica, ela mandou uma mensagem aqui. No caso, essas estatísticas são as agressões registradas. No caso, essas estatísticas são as agressões registradas. Infelizmente, ainda há muitas mulheres que não denunciam. Jéssica, você está coberta de razão. Tá? É isso mesmo que acontece. Infelizmente, há uma subnotificação desses casos de violência doméstica contra a mulher aqui no Brasil. Por quê? Lembra lá da espécie de violência psicológica contra a mulher? Vocês lembram? A mulher, quando ela já sofreu muitas vezes uma violência física, ela já passou por esse processo de desconstrução da sua identidade, da sua autoestima. Então, ela já passou por esse processo de desconstrução da sua identidade, ela se sente envergonhada de externalizar essa questão, de procurar uma delegacia especializada de violência contra a mulher. Ela se sente diminuída, ela se sente muitas vezes culpada pelo aquele quadro de violência que ela está sendo submetida, tá? Que ela está passando, que ela está sofrendo, de tal maneira que ela não procura, muitas vezes, as autoridades públicas para noticiar aquela agressão. E se elas não procuram as autoridades públicas para
noticiar aquela agressão, significa que esses dados, que nem a Jéssica observou, está subnotificado. Então, eles poderão ser, essa estatística poderá ser muito maior do que essa que eu estou apresentando para vocês aqui, 263.067 casos no ano de 2019. Tá? Sim, ou seja, a situação é muito mais aterrorizante, a situação ela é muito mais cruel, mas nós temos que nos permitir fazer esse debate partindo de algum dado para nós conseguirmos, de certa forma, mensurar essa gravidade da questão da violência contra a mulher, para que essa nossa mensuração possa refletir nas políticas públicas educacionais, porque nós temos que trabalhar, como eu falei para você, na desconstrução de estereótipos, né? Do feminino, do masculino, que foi criado pelo sistema de sociedade patriarcal, pelo sistema de uma sociedade que funciona, eu coloco o homem como centro de todas as coisas. Então, esse processo educacional ele é um processo contínuo. Só assim nós vamos conseguir diminuir, né, essa estatística, ou essas estatísticas horrorosas de violência contra a mulher. Então, falei para vocês, gente, 6 de cada 10 vítimas são mulheres negras. Então, a violência doméstica contra a mulher, ela tem um alvo, ela tem uma feição, ela tem uma características. 60% dessa estatística que eu para você são mulheres negras. Significa que é uma mulher marginalizada. Tá? E aqui, Jéssica, agora falando contigo e com todos, aqui há sim uma subnotificação. Eu já me deparei com situações em que eu dei orientação como advogado e como vizinho, aquela questão toda, né? Para uma cidadã, para uma vítima, para procurar a autoridade pública competente e denunciar. A pessoa fala, não, eu prefiro não fazer isso. Tá? E era uma mulher negra, e preferia, obviamente, tomar outros caminhos, se mudar, né? Fazer uma mudança radical no seu estilo de vida, na sua vida, para poder, de certa forma, se esquivar daquela violência que até então vinha sofrendo. Mas a subnotificação ainda é algo extremamente preocupante para que nós possamos enxergar a real gravidade da violência contra a mulher aqui no Brasil. Mas vindo adiante, pessoal, se você tem alguma dúvida aqui no chat, gente, se tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente aqui no chat, tá? E a gente já responde, beleza? Vamos lá. Dando prosseguimento aqui, eu trouxe uma outra estatística para vocês, né? Ligada à questão do índice de violência contra as mulheres. E também a violência ela se manifesta contra a mulher, se manifesta também no aspecto econômico. Tá? Quanto mais integrado, muitas vezes, na economia, a mulher ela trabalha, ela desenvolve uma atividade ali, ela tem uma renda, então, muitas vezes, quanto maior ela é integrada, né, nesse processo de desenvolvimento profissional, muitas vezes mais preconceito ela recebe, muitas vezes mais violência ela acaba sendo submetida. Tá? Eu trouxe para vocês aqui um índice de violência contra as mulheres que integram a população economicamente ativa. Esse índice é 52,2%. É praticamente o dobro do registrado pelas mulheres que não compõem o mercado de trabalho. Gente, significa o seguinte, como é que a gente pode interpretar esse dado? A gente pode interpretar o seguinte, quanto maior a independência da mulher, tá? Dependendo do estado social no qual ele está inserido, maior é o nível de preconceito, maior é o nível de violência que ela recebe. Tá? E aqui, só que ela está mais preparada. Tá? Mas por que isso acontece? Na minha humilde observação, na minha humilde entender, isso acontece porque aquela mulher que não aceita aquele estereótipo colocado por uma sociedade patriarcal, ela acaba, muitas vezes, desafiando algumas limitações, acaba desafiando alguns conceitos machistas e ela acaba, muitas vezes, se expondo mais à violência doméstica, à violência de forma mais ampla, somente começando pela violência psicológica, tá? E chegando também à violência muitas vezes física.
Tá? Então, 52,2%. Se é economicamente ativa, significa o seguinte, que ela trabalha. Se ela trabalha, significa que muitas vezes ela não obedece ali às vontades ou às determinações do seu agressor. Tá? Ela desafia o seu agressor. Então, não, eu vou buscar minha renda, eu sou um ser capaz de criar, modificar, desenvolver, eu não quero ser eternamente dependente de você. Eu vou buscar, sim, eu vou estudar. Tá? Eu vou estudar, amanhã eu vou ter uma profissão. E a partir do momento que eu tenho a minha profissão, eu vou desenvolver, eu vou desempenhar a minha profissão. Né? Então, ela sofre com a violência doméstica a partir dessa postura. Vocês conseguem entender, né, como é que funciona esse mecanismo? Tá? Por outro lado, 24,9% não sofre. Por que não sofre? Porque ela reproduz aquele mecanismo de dominação estabelecido pela sociedade patriarcal, tá? No qual o eixo de todas as coisas é o homem. Aquela mulher obediente, tá? Entre aspas, é a mulher obediente. Então, a mulher que desobedece, ela sofre mais, sim, essa violência. Tá? Então, para mim, isso aqui não é uma novidade. Nos traços sociais que todos nós estamos inseridos, ou que nós frequentamos, no meio social, no nosso meio social, a gente já consegue ter uma desconfiança, pelo menos uma finalização desse dado que estou colocando para vocês aqui. Se a mulher ela sai, vai buscar uma atividade econômica para buscar sua renda, ela acaba sofrendo mais com violência perpetrada por todo o sistema patriarcal. Né? Se a mulher ela se restringe ao ambiente da casa, do lar, né? Ela não desafia esse sistema patriarcal, então ela sofre menos com esse tipo de. Você está conseguindo entender aí, pessoal? Pode mandar mensagem aqui no chat, pode abrir o áudio, fazer qualquer pergunta, tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui uma possível explicação da violência doméstica contra a mulher que trabalha. Né? Já falei para vocês a explicação mais objetiva e direta, aquela mulher que desafia um estereótipo, né, do que o gênero feminino pode fazer numa sociedade patriarcal e o que o gênero feminino não pode fazer, ela vai sofrer mais com a violência. Né? Mas vamos trazer aqui, obviamente, um dado, né, do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, que é o IPEA. Segundo o IPEA, para um conjunto de casais, o aumento da participação feminina na renda familiar eleva, na verdade, que acaba elevando a qualidade de vida, tá? E reproduzindo a probabilidade de sofrer violência conjugal. Então, o que acontece? Eleva o quê? Eleva a possibilidade da mulher sofrer. Vamos botar um extra aqui. A mulher violência. Não ficou legal. Segundo pé, para os casais, o aumento da participação feminina na renda familiar eleva a possibilidade, não eleva, na realidade aqui acaba diminuindo para alguns casais, tá, gente? Vou diminuir, vou apagar isso aqui, tá? Com erro de digitação, eu vou ter que ficar com ele. Segundo pé, para o conjunto de casais, a participação da mulher. A participação da mulher reduz a probabilidade de sofrer violência conjugal. Em muitos casos, porém, a presença feminina no mercado de trabalho faz aumentar as tensões entre o casal, o que resulta em casos de agressões e no fim da união. Pessoal, esse dado aqui, acho que explica muito, é muito didático, né, o porquê da violência contra a mulher quando ela é economicamente ativa, quando ela busca, obviamente, ali se desenvolver, estudar, trabalhar, né, praticar sua profissão. Né? O que acontece? Eu entendo que na educação, né, do gênero masculino, na educação numa sociedade patriarcal, muitos homens se sentem incomodados, até inseguros, por que não dizer assim, né, incomodados e inseguros, quando a sua parceira tem ofere mais renda do que ele. Ele se sente inseguro.
né? E essa insegurança gera, muitas vezes, acaba desencadeando um processo de ciúme, um processo de agressão contra a parceira, contra a mulher. Tá? Já tem outros homens que passou por um outro processo educacional, né? Assim, um processo de uma racionalidade maior, de compreensão, de orientação, principalmente da mãe, né? Dos pais ali, acompanhando a formação educacional daquele homem, ele entende que se a mulher, obviamente, trabalha e ajuda a despesa da casa, isso acaba sendo algo mais interessante para o casal, para o relacionamento. Né? Mas, no meu ponto de vista, aqui no Brasil é a minoria ainda. Gente, e aqui eu não estou falando apenas daqueles estratos sociais menos favorecidos. Isso aqui vai desde lá da classe A, né, da classe B, classe C, D, E. Tá? A violência doméstica, ela não guarda relação com o extrato social. Tá? É muito importante vocês terem essa consciência, não terem essa informação. Não guarda relação com o extrato social. Né? Violência doméstica contra a mulher é uma questão de educação, de desconstrução, muitas vezes, para a gente combater essa questão da violência, é uma questão de desconstrução do sistema patriarcal. Vocês estão conseguindo entender aí? Então, gente, essa informação que eu trouxe para vocês aqui, e para alguns casais, né, segundo a ideia, quando a mulher trabalha, isso é um fator positivo para a união do casal. Mas para outros casais, e aqui, pelo que a gente observa na prática, mas para outros casais, quando a mulher ela é economicamente ativa, essa situação faz aumentar as tensões entre o casal e não raramente acaba resultando em agressões e no fim do relacionamento, da união. E aqui, gente, a gente não está falando apenas de casamento, vamos falar em namoro também. Tá? A gente vê, muitas vezes, a mulher ela desenvolve o objetivo de estudar, desenvolver, né? De buscar, através da educação, se desenvolver. E ela tem, muitas vezes, ali um namoro, um namorado, um companheiro, e ele, muitas vezes, não quer que a mulher passe por esse processo de evolução. Aí fica uma pergunta, mas por que ele não quer? O que incomoda ele em ver a sua companheira, a sua namorada se desenvolver? Tá? Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer, é uma provocação. Por que os homens se sentem incomodados em ver a mulher se desenvolver? Né? Ao passo de isso gerar um conflito, um atrito no relacionamento e muitas vezes até uma agressão. Né? Aí, mais uma vez, a gente volta àquela questão de precisamos mudar os nossos mecanismos educacionais para desconstruir estereótipos do que a mulher pode fazer e do que a mulher não pode fazer, do que o homem pode fazer e do que o homem não pode fazer. Tá? Só no processo educacional extremamente abrangente, tá? E acima de tudo, crítico, nós conseguiremos atingir um ambiente, ou pelo menos uma situação suficiente para desconstruir essas estatísticas de violência contra a mulher. Mas seguindo em frente aqui, pessoal, deixa eu verificar se tem alguma mensagem aqui no chat. Até então não. Gente, vocês estão aí ainda? Podem abrir o áudio aqui e falar, fica à vontade, tá? Tá, sim. Perfeito. Deixa eu verificar aqui. Tem o chat, tá sim, Bruna está por aqui, a Valéria também. Gente, vocês podem abrir o áudio, podem mandar mensagem, podem aqui também para poder tirar dúvida e a nossa aula fica mais dinâmica e agradável assim. Tá legal? Vamos lá. O que acontece, gente? A mulher, eu acho que em todas as nossas aulas e também faz parte da essência do ensino do nosso projeto, né? A mulher, ela é um sujeito de direitos. Né? Quando eu falo que a mulher é um sujeito de direitos, como nós falamos, quando vocês ouvem, né, essa expressão na mídia, né?
O que significa isso? Então, que a mulher ela é sujeito de direito, capaz de decidir sobre a sua vida, é capaz de decidir se vai estudar ou se não vai estudar, capaz de decidir quais são os cuidados que ela quer para o seu corpo, né? E de que forma também, e também decidir com quem ela vai se relacionar, né? E de que forma ela vai se relacionar. Porque ela tem esse direito. Ela é uma cidadã. Eu costumo dizer o seguinte, que a sociedade não é dona do corpo da mulher, e sim a mulher que é dona do seu corpo. Tá? A mulher que é dona do seu destino. A mulher, ela tem todo o direito, né, de tomar suas decisões e essas decisões serem necessariamente respeitadas pela sociedade. Então, é muito importante nós entendermos a mulher como sujeito de direitos, né, nós estamos falando agora, toda a sociedade ter essa compreensão para que quando uma mulher decidir falar, eu vou estudar, eu quero estudar no cursinho, eu quero me preparar porque eu quero ser médica, tá? Porque eu quero ser advogada, porque eu quero ser juíza. É muito importante a sociedade entender que ela tem essa prerrogativa de escolha. Tá? Quando eu falo a sociedade, não apenas ali, obviamente, os seus namorados, os seus companheiros, os seus maridos, não. Mas eu falo como um todo. Tá? E quando essa mulher chegar lá, ela ser uma médica, ela ser uma advogada, ela ser uma executiva, que ela tenha igualdade de condições, né? Principalmente reconhecimento ali da sua capacidade profissional, para que ela tenha uma igualdade de renda, exercendo a mesma profissão que o homem. Né? Então, é muito importante a sociedade como um todo reconhecer a mulher como sujeito de direito, como alguém que tem as prerrogativas de escolha. Né? E não, muitas vezes, pegar a mulher, né, subjugá-la, diminuí-la, né, no seu papel de agente de transformação, né, e transformá-la em um objeto. A mulher não é um objeto. Né? Então, é muito importante nós desenvolvermos esse mecanismo educacional, desconstruindo, tá, esse sistema patriarcal que colocou a mulher ou coloca a mulher como objeto. Né? E só assim nós vamos conseguir combater a violência doméstica contra a mulher, ou a violência contra a mulher em todos os seus aspectos. Pessoal, diante de tudo que nós vimos aqui, o que nós podemos concluir, né, sobre essa temática de violência doméstica contra a mulher? Né? Algumas conclusões, obviamente, a gente já visualizamos, já verificamos, né? Nós já deduzimos, né? A estrutura do patriarcado, que é a estrutura da nossa sociedade, né? E o poder social está centralizado na figura do homem, ela precisa ser desconstruída no processo de educação. Né? Só assim a gente vai conseguir combater a violência contra a mulher. Né? Só assim nós vamos conseguir combater a violência de gênero. Né? Então, nós temos que desconstruir essa visão estereotipada do feminino e do masculino. Então, por trás da violência contra a mulher, existe um fator cultural, infelizmente. Né? E esse fator cultural, ele se expressa nessa estrutura de poder social centralizada no homem. Tá? A questão é muito mais grave, é muito mais ampla do que muitas vezes a gente possa perceber. Tá? Então, só assim que a gente consegue combater a violência contra a mulher. Então, será necessário a gente desconstruir esse estereótipo de gênero ligado a visões e perspectivas sexistas. O que acontece? Se eu não diminuir, se eu não trabalhar esse aspecto educacional dos meus filhos, né? E aí, obviamente, para quem tem filhos, para quem planeja ter filho, para quem vai ter filho em algum momento, né? Se eu não trabalhar esse aspecto desconstruindo o estereótipo do que o gênero feminino pode fazer, do que a mulher pode fazer, do que a mulher não pode fazer, do que o homem tem que fazer, do que o homem não pode fazer, tá? Se eu não diminuir, se eu não combater essa perspectiva sexista diante do processo educacional, eu não vou conseguir mudar esse quadro de violência contra a mulher. Tá? Isso vale para nível nacional, para nível internacional, tá? Isso vale para todas as sociedades.
mas nós estamos falando da nossa sociedade, que é um ambiente no qual nós estamos inseridos, né? Então, nós temos que fazer o seguinte, temos que focar na educação e no debate das questões de gênero. Nós temos que nos permitir cada vez mais debater a condição da mulher no Brasil, né? As prerrogativas que a mulher tem que ter, as decisões que ela toma, se essas decisões estão sendo respaldadas pela sociedade, né? Se está sendo respeitada, se ela está recebendo um tratamento igualitário, né? No ambiente profissional, né? No que tange a remuneração, a oportunidades, né? Então, nós temos que nos permitir esse debate, né, de questão de gênero, porque só assim nós vamos conseguir construir uma sociedade mais igualitária. Não é fácil, não é fácil, mas, do meu ponto de vista, tudo parte de um processo educacional, né? E esse processo educacional, necessariamente, ele tem que combater essa estrutura de poder social centralizada no homem, essa estrutura de poder social que nós chamamos de patriarcado. Tá? Se não nos permitirmos fazer isso, infelizmente, não vamos conseguir mudar essa estatística absurda e abjeta que é a violência contra a mulher, né, aqui no Brasil. Então, pessoal, seria isso. Queria saber se tem alguma pergunta, pode ficar à vontade, manda aqui no chat, tá? Deixa eu verificar aqui, tá? Oi, gente, vocês estão por aí ainda? Pode falar comigo, tá? Obviamente, gente, que a nossa pretensão aqui nessa aula não foi esgotar essa matéria. Nós não vamos conseguir esgotar uma matéria tão ampla como essa. Tá? Vocês têm que procurar outros pontos de pesquisa, vocês podem se aprofundar na matéria. Na nossa aula, eu utilizei como referência bibliográfica a Lei 11.340, né, de 2006, que é a famosa Lei Maria da Penha, que todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, né? Também utilizei como uma referência bibliográfica dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do IPEA, né, que trouxe aquelas estatísticas que nós vimos aqui, bem como também utilizei como referência um jornal Estado de São Paulo, uma matéria denominada O Desafio é Desconstruir Diariamente essa Visão Estereotipada da Mulher e do Homem. Tá? É uma matéria do Fausto Macedo, que é o repórter do Estadão, é bastante interessante. Eu aconselho vocês, e oriento vocês, pegarem em um dado momento, lerem essa matéria, tá? Que vai ser extremamente interessante. Vou colocar aqui, eu acho que a referência biográfica não estava saindo. Tá? Agora, a pessoa mandou aqui. Tá, beleza. Daqui a pouco fala a palavra-chave, Bruninha. Pode deixar. Que a Valéria. Te agradeço pelo trabalho de hoje. Ô, Valéria, nós estamos aqui com esse intuito mesmo, viu? De trazer para vocês algumas questões, algumas temáticas extremamente polêmicas, mas que são extremamente importantes nós colocarmos ali no debate, nós nos permitirmos um debate sobre essa questão, principalmente a questão da violência contra a mulher, que diminui muito as possibilidades das mulheres aqui no Brasil, que é extremamente lamentável, né? E também triste, na meu ver. Pessoal, agora vocês estão vendo aí a referência biográfica, não sei se vocês estavam vendo antes, né? Peço para vocês se aprofundarem na matéria, é muito importante. Tá? Leiam. E, como falavam já o filósofo Francis Bacon, o pessoal chama assim, o vulgo Chico Turcinho, né, que me fala, para se contrair um pouco, informação é poder. Tá? Vocês precisam se informar. Então, leiam, busquem se aprofundar nessa referência bibliográfica que estou colocando aqui para vocês. A Lei Maria da Penha, vocês podem ver. Eu não trouxe artigo de lei para vocês aqui, porque, do meu ponto de vista, nosso tempo ele é diminuto, a gente não pode perder tempo lendo artigo de lei. Tá? Mas vocês têm que procurar a Lei 11.340, ler a lei, é interessante. Tá? Leia também essa coluna do Jornal Estado de São Paulo, essa matéria que eu coloquei aqui como referência biográfica. O desafio é desconstruir diariamente essa visão estereotipada da mulher e do homem. É muito interessante, é de uma juíza, né? Ela tem uma vasta experiência trabalhando numa das varas de violência doméstica, né?
e ela tem uma percepção extremamente rica que vai ao encontro, né, e está em sintonia com o que eu penso sobre a questão da violência contra a mulher. Seria isso, pessoal. Um forte abraço para vocês, tá? Bons estudos e não desistam dos seus objetivos. Forte abraço a todos. Bom termo do domingo. E para concluir, pessoal, a palavra-chave, né, tá? Vocês responderem depois lá no formulário, vocês podem colocar esperança. A palavra-chave de nossa aula de hoje é esperança. Tá legal? Então, um forte abraço e até mais ver. Letícia, você já está online? Estou sim. Opa! Então, minha amiga, você pode... Bom dia, tudo bem? Você pode espelhar a sua tela aí, tá? Se quiser. Você tem que sair do seu compartilhamento de tela, Ney. Ah, eu estou saindo aqui. Sair aí? Conseguiu? Aqui para mim ainda está aparecendo a sua tela. Está aparecendo ainda? Vou sair aqui então. Ney, tira o compartilhamento de tela aí. Estou tirando aqui já. Saiu aí? Vou ler. Saiu. Beleza. E aí, bom dia todo mundo. Todo mundo me ouvindo? Tá.